Olá pessoal, está começando mais um vídeo do nosso canal Espias da Terra Prometida. Eu sou o Magno Fogaça e estou aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida diretamente do trono do nosso Senhor. E hoje eu gostaria de dar o título para esse vídeo: Antes que o galo cante. Exatamente, nós vamos falar do apóstolo Pedro, esse apóstolo que antes da cruz de Cristo era conhecido como um homem colérico, um homem instintivo, imperativo, um homem tenso, um homem ansioso, mas que foi completamente abraçado pelo amor e a graça do nosso Senhor e teve uma história maravilhosa no Evangelho do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu gostaria que você refletisse comigo no texto de Lucas, capítulo de número 22, versos 33 e 34. Vamos para a palavra do Senhor. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Era o primeiro dia da festa dos pães asmos dos judeus e esse dia começava às 18 horas da tarde. E naquele dia os discípulos estavam reunidos com Jesus num evento em que nós conhecemos até o dia de hoje como a Ceia do Senhor. Muitas conversas aconteceram naquela reunião e uma delas foi diretamente direcionada ao apóstolo Pedro. A Bíblia fala no versículo número 31, do mesmo capítulo que nós lemos, que Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar as vossas almas como trigo. Eu roguei por ti para que tua fé não desfalecesse. Tu, quando se converteres, fortalece aos teus irmãos. Uma palavra dessa poderia ter sido recebida de bom grado por qualquer pessoa, não para o colérico Pedro, porque quando ele ouve Jesus dizer que ele precisava se converter, a sua consciência talvez recebe aquilo como uma acusação ou como uma afronta. Então ele declara as palavras que nós já lemos no verso 33, quando ele diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, seja para a prisão ou seja para a morte. Quando Pedro diz que está pronto, o Senhor Jesus tem que declarar para ele algo que já estava escrito. Ele diz assim: olha, antes mesmo que o galo cante, você me negarás. Você vai negar que me conhece antes mesmo do galo cantar no decorrer dessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar te dizendo que quando Jesus diz que Pedro o negaria antes que o galo cantasse, Jesus estava apenas estabelecendo um tempo para essa negação. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro é que ele iria negá-lo sim, mas chegaria um momento onde Pedro não mais negaria ao Senhor Jesus em hipótese alguma. O cantar do galo era apenas um tempo determinado para que o período de negação na vida de Pedro viesse a ter um ponto final. O canto do galo é usado desde os períodos bíblicos para determinar um período. Em Marcos capítulo 13, versículo 35, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, depois de referir uma parábola, ele diz que nós não sabemos o dia que vem o dono da casa, e ele vai usando exemplos de horário, e um dos exemplos de horário que ele apresenta é exatamente o cantar do galo, que se referia ao final de um tempo para o início de um novo tempo, e é exatamente sobre isso que Jesus estava falando sobre a vida de Pedro. E qual é o período novo que o cantar do galo apresenta? Simples, vocês já são conhecedores. É o final das trevas, do período noturno, para o início do tempo da luz, que é o dia em que nós temos a oportunidade de vivenciar algo novo. E isso é o que estava sendo determinado para a vida do apóstolo Pedro. O que Jesus estava se referindo com o cantar do galo era, na verdade, um anúncio,
um alerta de que um período de trevas estava se findando e um período de luz estava começando, que a noite de negação estava chegando ao fim e o início de uma verdade no Evangelho em Deus estava começando. É como se fosse a profecia de Malaquias, capítulo de número 4, no versículo 2, que fala sobre o sol da justiça que está apontando no horizonte e trazendo para nós novidade em Cristo, através do Evangelho da salvação. Para vocês terem uma ideia, isso é tão profético, que a palavra galo no dicionário Strong é alector. É uma palavra grega. Alectorfonia é o cantar do galo. E alector no grego significa mudança de direção. Ou seja, o cantar do galo, alectorfonia, é o som de uma nova direção para a nossa vida. Esse som anuncia a nova direção na vida de Pedro, que é o abandono de uma vida de mentiras para o início de um novo tempo de verdade, através da luz do Evangelho de Cristo, que vem sobre a nossa vida pela graça e pelo amor de Deus. Eu posso até usar uma referência muito simples aqui, mas você vai entender perfeitamente. Porque no momento em que o galo está cantando para anunciar a chegada do dia, é o mesmo momento onde Jeremias escreve nas suas Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são renovadas e elas não têm fim, porque grande é a tua fidelidade. O galo anuncia exatamente o renovo da misericórdia de Deus, que te dá mais uma oportunidade de vivenciar o Evangelho da salvação, a oportunidade de deixar para trás uma vida de negação e começar uma vida de afirmação diante da presença de Deus. Ninguém acreditaria em Pedro por conta das negações, mas Jesus jamais abandonou a Pedro. É por isso que em Marcos capítulo 16, no versículo 7, a Bíblia vai nos dizer que chega no túmulo Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e também a Salomé. E elas vão para terminar o embalsamamento do corpo do Senhor Jesus, mas havia um jovem que estava à direita do túmulo e declara para elas que aquele que estava morto já havia ressuscitado. Então ele pede para que essas 3 mulheres anunciem aos discípulos. E lá no versículo 7 ele diz assim: olhe, avise também a Pedro, porque ninguém investiria nele, mas o Senhor Jesus jamais desistiria de Pedro. E se você for analisar comigo João capítulo 20, no versículo 15, a partir do versículo 15, para ser mais específico, você vai ver Jesus mais uma vez depois da ressurreição tendo particular com Pedro, e ele começa a perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro já era uma resposta pós-ressurreição, uma resposta verdadeira. Ele diz assim: tu sabes que eu te amo, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz assim: tu sabes que eu te amo, Senhor. E por último, pela terceira vez, Jesus pergunta mais uma vez. A Bíblia fala que Pedro chega até a entristecer-se, porque na sua limitação humana talvez estava pensando que Jesus estava duvidando do que ele estava dizendo. Mas em nenhum dos 3 pontos Jesus duvidou da resposta de Pedro, porque se em algum momento Jesus tivesse duvidado, Jesus também teria mudado a ordem que ele deu. E qual foi a ordem? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro enfrentou prisões, Pedro enfrentou a morte, e enfrentou a morte de uma maneira muito honrosa, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como seu Senhor, e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque Pedro já estava pronto para ser preso e para morrer pelo Evangelho. E aqui eu quero deixar essa palavra no seu coração. Talvez você até hoje não conseguiu vencer nenhuma das suas dificuldades, e você tem negado a Cristo em todo o tempo, em todas as oportunidades que vêm sobre a sua vida. Mas nesse dia eu quero declarar
que o galo está cantando e está anunciando um novo tempo para a sua vida, um tempo onde você vai abandonar a negação e vai viver uma verdadeira afirmação diante do Senhor Jesus, sendo uma testemunha fiel do amor de Deus pelas nossas vidas. Antes que o galo cante, não é uma acusação. Antes que o galo cante, é uma promessa. E hoje o galo está cantando e a sua vida vai mudar, porque o choro pode ter durado a noite inteira, mas a alegria chega ao amanhecer.